Olá! Vamos começar a melhor aula do MTech, a aula de arte. Comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Elci Paim. Vamos ao nosso momento de exposição dos conteúdos. Vou começar aqui a aula de arte, apresentando a equipe pedagógica formada na articulação pela professora Neila Silveira e os professores Cláudia Cedrais, Elci Paim e Jussi Lobo. São a equipe de arte do MTech, a equipe feminina do MTech. E aí, na segunda série matutino, no vídeo, a professora Cláudia Cedrais, estou aqui falando com vocês. Oba! Oba! E nossa assistente professora Elci Paim, deixa eu dar as boas-vindas aqui para Penachinho. Bora lá, mensagem da aula de hoje. O artista não desenha aquilo que vê, mas aquilo que precisa fazer os outros verem. Quem falou isso foi Degas, nosso impressionista. Degas, o artista não desenha aquilo que vê, mas aquilo que precisa fazer os outros verem. Vocês concordam com isso ou não? Me contem, me digam, o que é que vocês acham? Será que é isso mesmo? Não? O artista desenha o quê, hein? Santa Luzia, me conte, o que é que você acha que o artista tem que fazer? Bora lá! Aula número 5, tema da aula de hoje, formas na arte. Qual é o conteúdo da aula? Elementos da comunicação visual. Hoje a gente vai falar sobre a forma e composição, certo? Algumas coisas, né? Não dá para dar conta de todo o conteúdo de forma e de composição, que a gente vai ter que levar o ano inteiro. Mas algumas informações importantes para a gente trabalhar durante o ano com o assunto de arte moderna que a gente vai trabalhar durante o ano todo, certo? Então a gente vai ver forma e composição. Quais são os objetivos da aula de hoje? Conhecer elementos da comunicação visual e suas relações compositivas e analisar imagens artísticas, destacando os elementos compositivos. Olha, o pessoal de Penachinho está dizendo que a arte expressa as emoções da gente. Também. O pessoal de Santa Luzia, às vezes o artista desenha uma coisa que não dá para entender, só ele mesmo. Exatamente. Então, ele quer que você veja uma coisa que ele já viu, né? Não é uma coisa que você já está acostumado a ver, é ver coisas novas. Bora dar seguimento aqui. Revisar a aula anterior. Na aula passada nós vimos os tipos e funções das linhas. Vimos que a linha horizontal passa a sensação de tranquilidade, calma e repouso. É uma linha reta, horizontal, que é aquela linha deitada. A gente tem a linha vertical, que passa a sensação de atividade, de dinâmica, que é a linha em pé, a famosa linha em pé. O nome dela é vertical. A gente tem a linha inclinada, que passa a sensação de instabilidade e movimento, que parece que ela está caindo, né? Parece que é uma vertical que está caindo, uma horizontal que está levantando. Então, essa sensação de instabilidade. E a linha curva, que passa a sensação de suavidade e flexibilidade. Certo? Pronto. Vimos também, aí eu trouxe, ó, o trabalho de vocês já para ilustrar. Vocês produziram coisas belíssimas e eu não tive tempo de botar na aula. Na verdade, a aula tá... Bota aqui na minha imagem. A aula tá um pouco extensa. A gente tem algumas informações para dar para vocês, então eu deixei para mais para frente eu trazer alguns trabalhos de vocês para mostrar aqui, tá bom? Mas eu trouxe para ilustrar que vocês foram perfeitos, para ilustrar alguma daquelas funções da linha, né? Algumas das possibilidades expressivas da linha. Então olha aí no slide, a linha para dar forma, e aí eu trouxe o trabalho da Bruna Lima, de Arizona Bonito. A Bruna construiu essa composição abstrata, ficou belíssima. Então deu forma às imagens abstratas, às figuras geométricas e fez essa composição. A linha como expressão, a Ana Vitória usou a linha aí, ó, para trazer essa expressividade, essa sensação, né,
de mato, de agitação. Gostei bastante do trabalho da Ana Vitória. Temos as linhas implícitas, que é mais difícil, já é o nível hard, então a gente não teve nenhum exemplo de linhas implícitas, mas linhas como preenchimento. Eu trouxe o trabalho do José, lá de Lagoa Clara. O José fez esse trabalho, ó, como preenchimento. Ele preencheu as cores, né? Usou a linha no lugar das cores. Ficou muito bacana esse trabalho, viu, José? E aí, agora a gente vai as linhas implícitas, e agora a gente vai trabalhar sobre o assunto da aula de hoje, que é forma e composição. Então, olha, o contorno é o limite exterior da forma, certo? Então, para a gente construir uma imagem, a gente precisa criar um contorno dessa imagem. Esse contorno pode ser feito, olha aqui nessa primeira imagem, através do limite entre as cores ou através da linha. Então eu posso, através do limite, colocando uma cor diferente da outra, às vezes uma tonalidade de cor diferente da outra, estabelecer o limite da forma, certo? Ou usando linhas. Então eu trouxe dois exemplos. Estão entendendo? Para a gente definir uma forma, eu preciso determinar o contorno dela. E esse contorno eu posso definir através do uso de cor ou através do uso de linhas. Ok? Entenderam? Então, quando eu for construir um desenho, eu posso definir essa forma utilizando linhas ou utilizando cores. E aí, a gente precisa entender, bota aqui na minha imagem. Antes da gente precisar, da gente entender, deixa eu esclarecer aqui, ó. Mostra todos os desenhos vou mostrar em uma próxima aula, tá bom? Hoje não vai dar porque a gente tem os informes para dar no momento de interação, que aí não ia dar para me mostrar todos os trabalhos, sem contar que vocês são proativos demais, que eu amo isso. Então, eu tenho muito trabalho mesmo. Então, eu preciso, com calma, ir pegando esses trabalhos e organizando direitinho, tá bom? Provavelmente vai ser lá para aula 8 ou 9, tá bom? Então, não criei muita expectativa, que não vai ser logo agora, não. Quem não consegue postar no grupo, no Facebook, pode postar no Ava, que eu pego lá no Ava também, tá certo? Algumas pessoas não têm acesso ao Facebook, não querem também, que é um direito, né? Eu não sou obrigada a acessar as redes sociais, então algumas pessoas não querem acessar as redes sociais, então a gente tem um espaço lá do Ava. O que eu gosto do Facebook é assim, não precisa um mediador ficar responsável por isso, né? O mediador já tem tantas atribuições, ele pode pedir a um aluno, ou o aluno pode ter a iniciativa de postar lá no Facebook, certo? Então, o que eu gosto do grupo do Facebook é que os alunos têm essa autonomia, os alunos ganham esse protagonismo de poder publicar as produções deles sem ficar esperando o mediador fazer tudo para ele. Então a gente tem essa possibilidade lá no Facebook. Falei no início da aula, eu sei que tem gente chegando agora, o Facebook é um grupo fechado na internet, né? É o ArteMTech. Para entrar você precisa pedir permissão para entrar. Existem duas perguntinhas lá que, se você responder, seu acesso vai ser mais rápido, que é onde você mora, que você vai colocar a localidade que você mora, e onde você estuda, que você coloca lá MTech, não precisa colocar o nome da escola, coloca MTech, onde você estuda, MTech. Aí, quando eu chego lá e vejo MTech, estuda no MTech, já automaticamente já autorizo todo mundo a entrar, fica mais fácil. Porque tem um monte de gente querendo entrar no grupo da gente, e nosso grupo é restrito, né? Exclusivo, é um clube exclusivo, um grupo exclusivo pra gente. Então, existe esse grupo lá, que a gente compartilha as produções realizadas em sala de aula e outras coisas que a gente acha interessante. Às vezes eu vejo um vídeo interessante, às vezes vocês veem um vídeo interessante, às vezes vocês produzem coisas interessantes,
E lá no grupo, no ArteMTech, lá no Facebook, é esse espaço para a gente interagir mais, se conhecer mais, porque uma aula só, uma vez por semana é muito pouco, tá bom? É ArteMTech o grupo, sim. Não tem slide para cópia nas aulas de arte, porque a aula de arte trabalha com imagem. A gente não trabalha, a gente procura trabalhar e desenvolver essa leitura imagética, esse diálogo através de imagens, certo? Imagens e outras linguagens. Então a gente vai ter música, a gente vai ter cenografia, a gente vai ter outras leituras para além da leitura verbal, certo? Para a gente estudar hoje composição e para a gente estudar forma, a gente já viu que para a gente construir uma forma num espaço do papel, a gente precisa definir essa forma ou através de uma linha ou através da cor, né? Então, no momento que eu coloco cores diferentes próximas, eu crio um contorno de uma forma. E existe um recurso que é muito utilizado pelos artistas, que é o recurso da tridimensionalidade, da profundidade, de você pegar uma superfície que é bidimensional. O papel é bidimensional, ele só tem largura e altura, ele não tem profundidade, não é isso? A tela do quadro também, ela não tem profundidade, mas às vezes a gente não vê uma imagem que parece que tem profundidade, que parece que a gente pode andar por aquele caminho e que a gente vai chegar naquela casa lá no finalzinho da estrada, ou que a gente está vendo uma pessoa ali linda e atrás dessa pessoa tem uma montanha, tem uma paisagem bonita, que a gente tem a sensação que se a gente passar pela pessoa e continuar caminhando, a gente vai para aquela paisagem bonita. Não existe isso. Não existe aquela imagem que a gente tem a sensação que a gente pode tocar no objeto. Então, o artista, ele simula a terceira dimensão. Ele dá em uma superfície bidimensional a sensação de que ela é tridimensional, que ela tem 3 dimensões, certo? Os objetos tridimensionais, eles têm 3 dimensões. Eles têm altura, largura e eles têm a profundidade. E os objetos tridimensionais, eles não têm só um lado, eles têm vários lados. Diferente dos objetos bidimensionais, só tem altura e largura, certo? Ele não tem uma terceira dimensão, ele não tem profundidade. Mas o artista pega esse papel aqui e consegue fazer com que a gente veja isso aqui, que a gente veja a terceira dimensão, certo? Bora ver agora algumas imagens e alguns recursos, como ele consegue passar essa sensação de tridimensionalidade em uma superfície que é bidimensional. Não é complicado não, parece complicado, mas são algumas regrinhas simples que, se a gente seguir, a gente consegue também construir um trabalho com a terceira dimensão sem ele ser tridimensional, certo? Pronto, bora lá. Bora lá pro slide, certo? Então aqui, a forma bidimensional, eu construo a forma e eu não tenho uma sensação de profundidade. Então, eu não dou sombra. Olha como as imagens aqui, ó, as pessoas, a cor é plana. Uma das maneiras da gente conseguir tridimensionalidade é quando a gente coloca uma parte mais escura, uma parte mais clara. Aí dá a sensação de profundidade. Mas esse trabalho aqui, ó, ele é bidimensional. Por quê? Porque ó, o artista utiliza as cores uniformes, a mesma cor em todo o espaço. Então a gente não tem a ilusão de tridimensionalidade. Apesar da gente ver que essa mulher está na frente dessa de verde, que é de verde está na frente da preta, que é azul está na frente de todo mundo. Que é um recurso que o artista utiliza, que a gente vai ver daqui a pouco.
Mas na forma bidimensional, eu trabalho sem a preocupação de dar essa sensação de tridimensionalidade, certo? E na forma tridimensional, né, na construção de uma imagem tridimensional num suporte bidimensional, o artista, olha, parece uma fotografia, né? Mas não é fotografia, isso é pintura com tinta a óleo. E olha, a gente tem áreas mais claras, áreas mais escuras. O próprio rosto dela, a gente tem uma área mais clara, uma área mais escura. Esses recursos é que fazem o olho da gente enxergar como se fosse tridimensional. A gente tem a sensação de que se a gente tocar nessa menina, a gente vai sentir a textura da pele dela, o tecido, ó, esse algodão da roupa dela, esse algodão mais grosso da saia. Se a gente tocar na pedra, a gente vai sentir a textura fria da pedra. A gente tem, então, além da sombra e da luz, a gente tem a representação das texturas, que dá essa sensação de tridimensionalidade. O pessoal está perguntando, Cláudia, aqui, ó, qual a diferença do bidimensional para o tridimensional? O pessoal, deixa eu ver aqui, de Macaúbas. Pronto! O bidimensional só tem 2 dimensões, altura e largura. O tridimensional tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade, certo? Aqui eu trouxe 2 trabalhos. Que a gente não percebe a tridimensionalidade, porque parece que as figuras são planas, não parece que as pessoas são de verdade, não é isso? A gente sabe que são pessoas, mas a gente tem a sensação que a gente pode tocar nelas, que elas são pessoas de verdade? Não. Já nesse trabalho do lado direito, a gente tem a sensação que parece ser uma pessoa de verdade. Então, e o desenho ele parece que tem volume, exatamente, né? Não é chapado, tem volume, você consegue perceber a cena ao fundo, então ela não está num papel plano, né? Tem ela algo no fundo. Tá no plano. Mas o olho da gente não enxerga plano. Enxerga como se tivesse uma paisagem, um caminho que tem ao fundo, né? Exatamente, uma floresta. Parece que ela está na beira de um riacho, sentada em uma pedra. Então, essa ilusão de que ela é real, de que a gente pode tocar nela, que ela é uma pessoa de verdade, a gente não tem nesse primeiro trabalho. Apesar da gente saber que são pessoas, que o artista representou pessoas, a gente não tem essa sensação de que a gente pode tocar que essas pessoas são reais, que elas têm uma terceira dimensão, certo? Eu tenho a ilusão, né? Eu sei não, eu tenho a ilusão de que esse pé está mais perto de mim, que o corpo dela está mais para trás, que o rosto dela, o nariz está mais para frente, o olho é mais fundo, que esse lado do rosto está mais escuro, esse lado está mais claro, que o queixo está na frente do pescoço. Tudo isso, todos esses detalhes, junto com a luz, a sombra e as texturas, dá a ilusão de que parece que é uma pessoa real. Entenderam? Já nesse trabalho, apesar da mulher ter queixo, não parece que o queixo dela está na frente do pescoço. Não parece que o pescoço é cilíndrico. Parece que é tudo a mesma coisa. Parece que é papel mesmo. Não é isso? O pessoal de Santa Luzia está dizendo que é como se fosse algo mais real, o tridimensional. Exatamente. O tridimensional passa essa sensação de que tem uma terceira dimensão, quando na verdade os dois são papel. Os dois foram pintados em tela, né? Os dois não têm essa terceira dimensão, certo? Bem, trouxe outros exemplos, porque a tridimensionalidade e a bidimensionalidade não são características só de um trabalho realista. No trabalho abstrato eu também posso conseguir dar essa ilusão de tridimensionalidade. Então aqui eu trouxe um trabalho bidimensional, né? São linhas, são formas geométricas. Eu não tenho a sensação de que nada está na frente da outra. Eu não tenho a sensação de que tem uma terceira dimensão, que eu posso tocar nisso. Parece tudo plano. Já nesse trabalho, olha aí, não são figuras realistas, né? São figuras realistas, mas realistas estilizadas. Lembram que a gente trabalhou sobre isso no primeiro ano, na primeira série? Só que a saia dela
parece que são cones. Olha, o corpo é bidimensional, mas aqui o corpo, ó, quando o artista faz essa parte mais clara, essa parte mais escura, parece que o corpo é um cone. E fica uma sensação estranha, né? Porque a gente olha o pescoço e o corpo, tá bidimensional, é uma cor única, mas quando a gente chega aqui no corpo, parece que tem um volume nesse corpo, que não é um volume real, mas a gente percebe o volume nas saias também. Ao contrário do rosto, que é plano, a gente não tem essa sensação de que tem uma terceira dimensão aí, que ele tem volume, certo? Como é que a gente consegue criar a profundidade no trabalho bidimensional? Tudo que eu estou trazendo para vocês é pintura, tá? Nada é digital. Bota aqui na minha imagem, mesmo porque o digital, na verdade, tudo que a gente faz no digital, a gente pode fazer no manual, certo? Todas as técnicas que a gente trabalha no digital, a gente pode fazer utilizando materiais. Então, o efeito de aquarela que a gente consegue no digital, na verdade, é uma imitação do efeito de aquarela que a gente consegue com a tinta aquarela. A textura da tinta óleo que a gente consegue no digital, na verdade, é uma imitação da textura da tinta óleo física, presencial, de verdade. Então, todos os recursos que a gente consegue no digital, na verdade, são inspirados, imitam os recursos que a gente consegue com as tintas materiais. Até mesmo na fotografia, o Photoshop, né? Que antigamente Exatamente. tinha os retratistas que ele colocava roupa, né? Ajeitava cabelo, colocava joias. Minha avó mesmo tinha uma, né? Que você via que ela era toda retocada. Então, hoje você consegue fazer isso com mais rapidez e com mais precisão usando os recursos da tecnologia, né? Que é o Photoshop. O programa deve ter outros também mais atuais, né? Mais atualizado, mas o que a gente mais conhece é o Photoshop, que até no celular hoje em dia já tem, né? Pronto, até no celular a gente já consegue fazer intervenções na fotografia. Porque é outra coisa interessante, às vezes a gente pega uma fotografia antiga e a gente acha que ali é o retrato da realidade, porque não tinha Photoshop naquela época. Não. Naquela época os fotógrafos conseguiam fazer intervenções. Inclusive existem casos, né? Fotografia de sereia, na verdade é uma manipulação fotográfica. Fotografei fadas. Na verdade o fotógrafo fez manipulação no fotolito, né? No negativo da imagem e conseguiu ampliar a fotografia, dando a ilusão de que fadas existem. Mas na verdade é truque, que hoje em dia a gente já consegue fazer com Photoshop, né? A gente consegue fazer digitalmente. Mas todos esses recursos do Photoshop são inspirados nas técnicas tradicionais, por assim dizer, né? Então a gente tem o efeito do grafite, o efeito do carvão, do pastel, da tinta óleo, da tinta aquarela, da tinta guache. A gente consegue reproduzir digitalmente, porque os artistas digitais sentem essa necessidade, né? Eu queria dar um efeito da tinta óleo, então bora lá, construir um programinha para a gente conseguir esse efeito digitalmente, certo? Mas todos os trabalhos que eu trago aqui para vocês são trabalhos de pintura e de desenho físico mesmo, certo? Não são trabalhos digitais. Tá bom? Então bora lá. Para dar essa ilusão de profundidade, ó, eu tenho uma superfície bidimensional, eu quero que ela pareça que ela tem 3 dimensões. Existem algumas técnicas, né? Algumas regras que a gente pode utilizar para que o olho humano perceba a terceira dimensão onde não existe. Que aqui, ó, não tem terceira dimensão, não tem profundidade, só tem altura e largura. A gente passar a mão em qualquer pintura em desenho, ele é plano. Mas a gente tem a ilusão, o artista consegue enganar o olho da gente, que aí a gente fica com essa sensação de que pode tocar e que aquilo é tridimensional. Que eu posso, ó, tocar e que ele tem 3 dimensões. Na verdade,
São alguns truques que a gente pode utilizar nas composições da gente, certo? Eu trouxe 4 truques 4 técnicas de construção de profundidade em desenhos. Bora ver? Bora conhecer as 4? Então, bora lá. Então, é a perspectiva, a sobreposição, diminuição e claro e escuro. A gente vai ver agora a diminuição e claro e escuro. Diminuição é bem simples. Já observaram, já pararam para observar na natureza que a gente, à medida que as coisas vão ficando mais longe, elas vão ficando menores? Então, esse recurso o artista utiliza no momento que ele vai construir a composição dele. O que ele quer que pareça mais longe, ele vai fazer menor. O que ele quer que pareça mais perto, ele vai fazer maior. E esse jogo de maior e menor, o olho da gente vai ver a imagem e vai interpretar como uma profundidade numa superfície plana. Então, o que é que eu tenho aqui? A árvore eu sei que é grande, mas eu sei que um castelo, que uma ponte é maior do que uma árvore. Então, o que é que eu faço? Eu quero que dá a sensação de profundidade, eu faço esse castelo, essa ponte pequeno e faço a árvore maior. Então, meu olho vai entender que a árvore está mais perto e que essa ponte está mais longe. E aí ele vai ter a ilusão de profundidade, quando na verdade está todo mundo no mesmo plano, né? Está todo mundo no mesmo lugar. Mas o olho entende como profundidade. A flor é menor do que a árvore, mas na hora que eu coloco a flor maior, mais perto, um pedaço da flor aqui bem pertinho, na parte inferior do papel, meu olho entende que essa flor está mais perto de mim. Quanto mais acima eu coloco as coisas, o olho entende como se ele estivesse mais longe. Se eu coloco mais na parte inferior, o olho entende que está mais perto de mim. Se eu coloco maior, com mais detalhes, com cores mais fortes, o olho entende que está mais perto. Se eu coloco mais longe, menor, com menos detalhes e com a cor mais clarinha, ou uma cor azulada, meu olho entende que está mais longe, certo? Então, se eu desenhar um palhaço aqui enorme em cima desse morro, o olho não vai entender que ele está longe. O olho vai achar que ele está perto e que isso aqui é uma ilusão. O olho vai ver isso como uma ilusão, não vai entender como uma ilusão de profundidade. Certo? Entenderam? Então, diminuição. O que está longe vai estar menorzinho, o que está perto vai estar maior, com mais detalhes. Com a cor mais viva também. Claro e escuro. O que está mais perto vai estar mais claro, o que vai estar atrás ou mais longe vai estar mais escuro. Então, olha aqui, eu trouxe esse trabalho. São 2 tecidos, então eu sei que o tecido roxo está na frente do tecido verde. E eu sei que essa dobra do tecido roxo está na frente da dobra de trás. Como é que eu sei? Por causa da sombra aqui, ó. Esse tecido está mais claro, aqui está mais escuro. Olha aqui, é só um efeito de claro e escuro e eu consigo dar a sensação de que o tecido é real, que eu posso meter a mão aqui e puxar esse tecido roxo para mim. Não tem essa sensação? Como é que ele conseguiu isso? Isso é tudo plano aqui. Ele conseguiu isso colocando algumas partes mais escuras e outras partes mais claras. E aí o olho da gente entende que isso aqui é um tecido e que está dobrado. Que ele é um tecido, que é uma imagem tridimensional. Na verdade, se eu passar a mão aqui vai estar tudo plano. Mas o olho da gente vai entender que tem uma terceira dimensão aí. Através do recurso do claro e escuro. Então essa parte aqui, ó, eu sei que esse tecido está na frente desse, certo? E por isso que ele está mais escuro. E aí eu tenho a sensação da
terceira dimensão. Parece real mesmo, né? Tudo isso o artista conseguiu através das cores, utilizando cores mais claras e cores mais escuras. Então, um outro recurso de profundidade é através do claro e escuro. O que está embaixo está mais escuro, o que está mais na frente está mais claro. Tem sombra também, exatamente. Então a gente consegue, através do claro e escuro, definir o que vai mais na frente e o que está mais atrás. Então, ó, nós vimos diminuição, claro e escuro. Agora a gente vai ver a perspectiva e a sobreposição, que são dois outros recursos também que a gente pode utilizar nos nossos trabalhos, quando a gente quiser dar essa sensação de profundidade. A perspectiva é uma técnica, certo? Os artistas descobriram que as linhas, aquelas linhas implícitas, lembram que eu falei? Que assim, quando você tem a parede e o teto, entre a parede e o teto a gente tem uma linha implícita ali, que são essas linhas que elas não existem de verdade, mas que o olho da gente enxerga. A linha do horizonte, você tem a linha do mar, e onde ela encontra com o céu, forma ali, ó, o olho da gente vê uma linha que não existe na verdade. Então, essas linhas implícitas, o que foi que o artista descobriu, pesquisando, observando a natureza? Ele descobriu que as linhas horizontais, elas tendem a correr para um ponto, que é o ponto onde nosso olhar está fixo. Então, eu fixo um ponto e as linhas horizontais da paisagem, as linhas implícitas, elas correm para esse ponto. Já as linhas verticais não, elas se mantêm verticais, independente de para onde eu estou olhando. E aí os artistas pegaram isso e aí começaram a construir paisagens, principalmente com construções humanas, utilizando esse recurso. Então, toda vez que eu vou construir uma paisagem, eu vou definir um ponto que chama ponto de fuga, que é aonde nosso olho está direcionado. E aí todas as linhas horizontais implícitas do meu trabalho vão correr para esse ponto. E as linhas verticais permanecem verticais. E aí quando eu construo, boto uma porta, uma casa, uma cama, seguindo esse princípio, fica parecendo que o meu trabalho tem profundidade. Essa é a técnica da perspectiva. Eu posso criar um ponto de fuga, 2 pontos de fuga. É um negócio mais avançado. Mas o importante é a gente perceber que na natureza as linhas horizontais elas correm para um ponto de fuga, elas se deformam. E as linhas verticais permanecem verticais. Bora ver na prática como é que funciona isso? Olha aqui esse trabalho. Ele construiu, né, o interior de uma igreja. E aí o que que faz? As linhas verticais, que são as colunas, ó, elas continuam verticais. A balaustradinha aqui, ó, essas linhas que são linhas implícitas, né, continua, ó, vertical, continua vertical. As linhas horizontais que estão de frente para a gente, de frente para o observador, elas continuam horizontais. Mas as linhas horizontais que estão do nosso lado, podem estar do nosso lado direito ou nosso lado esquerdo, elas correm para um ponto de fuga. Se a gente pegar uma régua e traçar linhas, essas linhas horizontais que estão aqui na lateral, se a gente traçar, a gente vai descobrir um ponto aqui, ó, provavelmente esse ponto de luz aqui, onde todas vão se encontrar. Todas as linhas horizontais que ficam na lateral do olho da gente, que não estão de frente para a gente nenhuma composição, elas vão correr para um ponto único de fuga, certo? E aí dá essa ilusão de profundidade. As verticais permanecem verticais, mesmo estando na nossa lateral. As horizontais de frente para a gente continuam horizontais,
mas as horizontais que estão nas nossas laterais, elas correm para um ponto de fuga, certo? É complicadinho, tá? Mas é importante vocês saberem que existe esse recurso. Que o pessoal que faz maquete, o pessoal que estuda arquitetura, faz uns 4 semestres de perspectiva. Perspectiva 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil. Milhões de perspectivas, para poder compreender como essas linhas funcionam e fazer aqueles desenhos para convencer os clientes de que o projeto dele vai ficar lindo e maravilhoso, certo? Lembrei da minha época de faculdade, que era uma correria esse, né, dessa perspectiva pra gente fazer os trabalhos. Quem faz artes plásticas também faz perspectiva. Acho que eu fiz só umas 2. 1 e 2, eu também fiz 2. Mas tem a descritiva também, que mistura. E sobreposição. Sobreposição é um recurso fácil, que é o quê? O que está na minha frente, o que está atrás, vai ter sempre alguma coisa na frente cobrindo ele, né? É um dos recursos mais simples da gente usar para dar profundidade no trabalho. Se eu desenhasse essa mulher inteira aqui, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então tem sempre alguém que está na frente e alguém que está atrás. Então eu quero dar a ilusão de profundidade. Em vez de eu colocar as pessoas separadinhas, eu coloco alguém atrás de alguém, né? Então aqui a gente tem um anjinho e essa mulher sentada lendo. Se eu só colocasse eles dois, não daria para saber. Os dois iam parecer que estariam no mesmo nível. A não ser que eu fizesse o anjo pequenininho, aí pareceria que ele estaria mais longe, talvez. Depende das outras coisas que eu vou organizando no trabalho, no desenho. Eu tenho que, na verdade, quando eu vou dar a sensação de profundidade, eu tenho que combinar todas essas técnicas e aí eu consigo com mais facilidade dar essa sensação de profundidade. Então aqui, ó, as pessoas que estão aqui, elas estão menores do que as pessoas que parecem que estão mais próximas da gente, né? Então elas estão aqui, estão atrás da parede, eu só vejo um pedaço delas, isso dá a sensação de que elas estão mais longe. Essas pessoas estão na frente da parede, dá a sensação que elas estão mais perto de mim. Essa sentada aqui lendo, parece que ela está mais próxima da gente do que essa que está aqui de azul. Por quê? Porque eu vejo a que está lendo toda, mas a que está em pé de azul, eu não vejo as pernas dela. Então a mãozinha aqui, ó, na frente do tronco da árvore. Então eu sei que o corpo dela está atrás do tronco da árvore, mas a mão está na frente do tronco da árvore. Então são esses detalhezinhos, junto com o que está longe está menor, o que está perto está maior, o que está perto a cor é mais forte, o que está longe a cor é mais fraca. Eu não vejo tantos detalhes. Olha que aqui, ó, não dá para me ver direito, o olho não está definido, a boca não está definido. Então são esses recursos que a gente vai combinar e vai fazer da ilusão de profundidade no trabalho. A aula voou, a gente vai falar sobre figura e fundo, né? Figura são esses elementos que chamam a atenção da gente no trabalho. Fundo é todos esses elementos que estão aqui atrás, que não chamam a atenção da gente. Alguns trabalhos não têm figura e fundo. Fica tudo no mesmo plano, tudo tem a mesma importância, certo? Olha aqui, o que é figura, bercinho, o que é fundo, todo o restante aqui, certo? Já nesse trabalho, o olho da gente pula da pessoa para as flores, das flores para a pessoa. Então não existe uma figura e um fundo definido, bem determinado. Referências da aula de hoje. Momento de produção, a gente vai falar material para a próxima aula. Por favor, a prática vai ser show, não deixem de trazer nada. Então uma página de revista ou uma fotografia que vocês possam furar essa fotografia, pode ser uma xerox de uma fotografia também. Uma página de revista com um objeto, com uma paisagem, uma coisa assim bem legal, que você possa furar.
Agulha e linha de cores variadas, pode ser linha de crochê, pode ser linha de costura. Cola branca e meia cartolina, certo? São os materiais que a gente vai precisar na próxima aula. Deem print, por favor. Eu vou colocar lá no AVA e no Facebook, que a aula da gente da próxima semana vai ser aula prática. Por favor, não esqueçam os materiais, que vocês vão se arrepender muito se não trouxerem, tá bom? Agulha e linha todo mundo tem, consegue com a tia, com a avó, com a mãe, com a prima. Sempre tem alguém perto que tem agulha e linha. Uma página de revista ou fotografia que você possa furar, cola branca e meia cartolina, certo? Facilitar a vida da gente, já cola a fotografia e a revista na metade da meia cartolina. E traz a outra metade da meia cartolina pra gente. Eleição para líderes de classe, certo? Que precisa organizar aí o perfil do líder, demonstrar responsabilidade, ser um bom interlocutor, ter ética e ser democrático, o cronograma das avaliações, boas eleições para todo mundo. E agora a gente vai para nossa interação. Pronto. Deixei, ó. A professora Elci vai estrangular depois. Agora bora para a síntese. Vamos para a síntese. Então é isso, a aula de hoje a gente falou sobre formas, né? Então, dentro da forma, a gente falou sobre o bidimensional e o tridimensional. São as formas bidimensionais e as formas tridimensional. A professora mostrou alguns exemplos, né, de pinturas de algumas obras para a gente poder identificar. Para que a gente possa ter essa sensação bidimensional, altura e largura. Tridimensional, altura, largura e profundidade. Como é que a gente consegue isso, professora? Existem umas técnicazinhas, né? Técnica que a gente utiliza para dar essa sensação. Temos a perspectiva. Exato, a perspectiva ela já é mais elaborada, a gente precisa ter o ponto de fuga, alguns elementos. Tem a sobreposição, o que fica mais próximo, ele é maior, né? Então, mais próximo da gente é a questão da profundidade, que a gente também, da sobreposição. Um objeto na frente do outro, isso a gente consegue perceber. Da diminuição, que está mais próximo da gente, ele é maior. Quanto mais distante está, ele vai diminuindo de tamanho. E o claro e escuro, né, para dar a sensação de que está na frente e está atrás, a gente utiliza essa técnica do claro e escuro. Que está mais escuro, mais afastado. Que está mais claro, fica mais próximo, com exceção das montanhas. Né? Pronto, perfeito. Só duas observações. Agulha normal de costura, certo? E o material é individual, tá bom? Beijo grande e até semana que vem. Até semana que vem, gente.